Olá, meus caros. Vamos dar sequência na matéria de filosofia, tá? Do cursinho Antonieta de Barros. Antes de mais nada, quero situar vocês dizendo que a gente tem duas aulas antes do recesso, né? Antes da parada, por conta das festividades, por conta do Ano Novo e do Natal, né? E aí a gente vai ter duas aulas antes dessa parada e vai voltar no começo de janeiro. Eu quero situar vocês para vocês entenderem o caminho que eu estou tomando, tanto em filosofia quanto em sociologia, tá? Eu dei 7 aulas de sociologia, passei pelo passei pela introdução à sociologia, apresentando vocês os conceitos de modernidade, né? Falando que a sociologia, apresentando a ideia de que a sociologia é uma ciência da modernidade. Passei pela filosofia social de Comte, que são os primeiros passos, né, da sociologia enquanto filosofia social. Falei de Durkheim, né, para apresentar essa sociologia positivista, né, uma das primeiras formas de se fazer a sociologia. Depois passei por Marx, tá? Fiz algumas aulas de Marx, que é um autor importante, né? E falei sobre, para falar de Marx, a gente tem que falar inevitavelmente do socialismo, e falei da visão antagônica ao socialismo, que é o liberalismo, tá? Cheguei em Adam Smith, falei sobre a mão invisível do mercado, uma defesa capitalista da sociedade de mercado versus o socialismo. E aí, depois, eu não vou dar mais aula de sociologia antes da parada. Eu vou dar duas aulas, as duas restantes eu vou dar sobre filosofia, tá? Aí eu fico 7, 7. E em sociologia eu vou voltar no começo de janeiro, chegando à sociologia moderna, chegando a Weber, né? Uma revolução metodológica de análise da sociologia, tá? Eu vou chegar em Weber e em filosofia, isso é sociologia, e em filosofia, que eu vou dar essas duas próximas aulas para vocês, para fazer 7 7, né, para ficar igual, eu vou terminar hoje a filosofia clássica, também conhecida como filosofia grega, clássica, né, antiga. Hoje eu termino ela e na próxima aula eu falo sobre a filosofia na Idade Média, na Era Medieval, tá? A filosofia lá com um traço religioso marcante, né? E a gente vai. E aí eu vou chegar até a Era Medieval na próxima aula de filosofia e na volta, né? Nessa segunda parte, depois das férias, eu quero falar sobre filosofia moderna, tá? Aí eu já vou, a gente vai chegar de uma maneira sincronizada em sociologia moderna com Weber, no começo do século XX, e filosofia moderna, que são séculos antes, né, do século XX, igual eu tô falando, mas é o começo da filosofia moderna, com filosofia política de Maquiavel, com Descartes, etc. E aí por aí vai. Então a gente vai falar hoje para acabar, para acessar o período da filosofia clássica grega antiga, a gente vai falar hoje sobre a filosofia helenística, tá? É, é importante a gente compreender o contexto da época, né? Para a gente entender o que propõe tais correntes helenísticas, né? Tais correntes filosóficas. É um momento ali de expansão da cultura grega, tá?
introduzida principalmente pelo Império da Macedônia, né? E o grande expoente dessa expansão, o grande conquistador, é o caro imperador Alexandre o Grande, né? Considerado um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos, né? E que vai levar a cultura grega, ou o Império da Macedônia, né, que representava a cultura grega, vai levar até Egito, Índia, né, passando pelo Mar Mediterrâneo, sendo esparramado, essa cultura grega sendo esparramada pelo Oriente, né? Então é um império oriental e ocidental, tá? É claro que com essa fusão, ou com essa, melhor dizendo, com essa expansão da cultura grega, igual eu estou falando para vocês, eles tiveram contato com a cultura oriental, né? Com os povos que viviam no Oriente. Então, o período helenístico é essa mistura, essa fusão, tá? De cultura grega com a cultura do Oriente. Beleza? E aí eu coloquei uma foto mostrando uma obra helenística, né? O helenismo, então, ele vai contemplar esse período do século IV antes de Cristo até mais ou menos século II, e depois ele vai ser interrompido pela ascensão do Império Romano, né? Que vai virar o Império Greco-Romano, e aí já vai ter uma nova cara, tudo isso, tá? Por enquanto a gente está aqui na filosofia helenística, até o século II antes de Cristo. O helenismo é uma filosofia que o grande objeto dela, ou melhor dizendo, o grande objetivo dela é exatamente essa busca pela felicidade, né? Que cada indivíduo ou cada filosofia vai ter sua forma de enxergar a busca da felicidade, né? Que, colocando agora em termos do helenismo, podemos chamar de ataraxia. Ataraxia é essa paz de espírito, tá? Essa paz interior, beleza? O helenismo vai se voltar para essa questão, tá? Da busca da paz de espírito, da paz interior. E eu considero uma filosofia também que pega, né, que pega as influências do período socrático, né? Que é uma filosofia que se volta ao ser humano, às questões do homem, né? A corrente helenística, ela se volta para as formas de existência, né? A maneira de que você vai encarar a vida. Então, a gente chegou no período helenístico, terminando a filosofia grega antiga. Compreenderam? A gente viu os pré-socráticos, né? A gente viu os Sócrates e os sofistas, a gente viu Platão, a gente viu Aristóteles, e aí a gente vai ver as correntes helenísticas. E aí a gente fecha essa periodização, né? Tá? Então a gente está em outro período. Aristóteles nos mostrou o período sistemático, que ele vai sistematizar todo aquele conhecimento grego clássico, e aí a gente vai para o período helenístico, tá? Que se volta para as questões do indivíduo e para desenvolver a ataraxia, a busca da felicidade, a maneira de encarar a vida, que pode ser traduzida, ataraxia, por paz de espírito, paz interior para os gregos, tá? Então, a gente vai falar de cada uma dessas 4 principais correntes helenísticas. Esse é o ponto central da aula, né? E aí eu coloquei umas anotações específicas, mais elaboradas, para vocês anotarem, terem esse entendimento, né? Porque eu acho que pode ser importante no vestibular, numa questão, a gente nunca sabe, né? O que pode cair, e essa é um assunto que
que está, né, no currículo de filosofia. Então é importante, então anotem. O epicurismo, primeira corrente a ser observada, ele vai começar, obviamente, com o filósofo Epicuro, né? Que nasceu perto da morte de Alexandre o Grande, tá? Mais ou menos nesse período do século IV. Século IV. E ele vai se caracterizar por essa ética, né, que identifica o bem aos prazeres comedidos e espirituais, tá? Eu considero como uma vida regrada, vamos dizer assim, né? Que vai objetivar, perdão, o prazer moderado, vai cultivar as boas amizades para chegar na ataraxia, né? E a reflexão, ser racional, né? A felicidade, a ataraxia, a paz interior está no equilíbrio, no prazer moderado, tá? Nessa ética também de cultivar boas amizades, né? Tempo para reflexão, né? Tentando se desvencilhar, tentando fugir do sofrimento, né? Do sofrimento, do abandono, das formas tétricas. O epicurismo, esse modelo de vida regrada, tá? Que vai começar com Epicuro. O ceticismo, que é a segunda corrente a ser analisada, né? Encontra a ataraxia com a suspensão de qualquer juízo de valor. O que é ser cético, né? É a contínua dúvida, a contínua indagação, né? Você não colocar certeza, ponto final, verdade nas coisas que tangem ou que fazem parte da sua vida, né? Por isso que é uma suspensão de qualquer juízo de valor. Quem coloca juízo de valor nas coisas, ou quem julga as coisas, né, para ficar mais fácil, tá colocando a sua verdade nas coisas, né? O ceticismo vai contra essa lógica, negando qualquer juízo de valor, né? Também essa questão de contínua dúvida. Sempre está sempre está se indagando, se questionando se de fato estamos diante da verdade, né? Então não podemos colocar nosso juízo de valor nas coisas, tá? E aí vai gerar futuramente. Eu vejo que depois de muitos séculos, né, na filosofia moderna, essa maneira de pensar também acaba influenciando os pensadores céticos, né? A filosofia cética, né? A descrença, talvez em certa medida o niilismo, né? Essa suspensão de qualquer juízo de valor e a constante dúvida, né? Nunca colocar tal coisa como verdade, tá? O cinismo, que para mim é o mais legal, é o mais interessante, os sinos aí, a etimologia da palavra sinos vem de cão, né? Aqui é uma referência a Diógenes de Sinope, tá? Que ficou conhecido como o filósofo do barril, Diógenes, tá? Esse filósofo que eu coloquei a imagem está vivendo com os cães, que pregava o abandono dos bens materiais e das convenções sociais, né? Ele se dizia o homem mais livre da Grécia, né? Mais livre do Império da Macedônia, de toda a Grécia, tá? Por que ele era livre?
Porque por conta desse abandono dos bens materiais, por conta desse abandono às convenções sociais, tá? Reza a lenda que Alexandre o conheceu, Alexandre o grande imperador, o conheceu, né? Ao conquistar as terras, e o Alexandre o Grande era um grande, ó, fazendo, né, cometendo uma redundância. O Alexandre o Grande era um grande filósofo também, ou pelo menos apreciador da filosofia, foi discípulo de Aristóteles, né? Não sei se vocês sabem, era um apreciador da filosofia e queria saber, na terra do Diógenes, né, quem era o homem mais sábio daquela terra. E o pessoal falava, né, Diógenes. Vai falar com Diógenes, então. Quer informação sobre a filosofia daqui, vai falar com Diógenes, né? E aí, esse encontro, né, que eu coloquei a foto, que foi retratado aqui nessa obra, entre Alexandre o Grande e Diógenes, que era tipo um mendigo, o Diógenes, tá? Vivia num barril, digamos assim, vivia junto com os cachorros, né? Não tinha casa, tá? E aí o Alexandre o Grande já deve ter, né, falado, pô, será que aquele é o cara mais sábio mesmo da região? E aí reza a lenda que Alexandre o Grande queria o segredo da filosofia ou da sabedoria de Diógenes, né? E falou que daria para ele o que ele quisesse em troca da sabedoria dele, do segredo da filosofia dele. Ó, você quer ouro, eu te dou. Você quer escravo, eu te dou. Você quer ficar comigo junto num palácio, eu te dou. Você quer, sei lá, ser um homem mais rico da região, você pode ser. E aí reza a lenda que Diógenes falou: você me dá então o que eu quero? E aí o Alexandre concordou, né? E aí o Diógenes fala: então, por favor, me dê licença e deixe eu ver o sol, né? Me dê licença que você está atrapalhando a iluminação do sol. Então, o Diógenes, ele era um cara que ele já tinha tudo que ele precisava ter, né? Vivendo no instinto animal, né? No instinto natural, e que não tinha nenhum prazer pelos bens materiais, né? Pelas convenções sociais, e que via, por exemplo, a vida dos cachorros ali, né? A vida de um cão, né? Que não tem casa, que não liga para nada, vamos dizer assim, como uma vida digna, como uma vida a ser vivida. Então o Diógenes fala: não preciso nada de você, eu só quero meu sol aqui e viver a vida e a liberdade que eu tenho. E então Alexandre o Grande, né, vai dizer que Diógenes é o homem mais sábio, ou pelo menos um dos homens mais sábios que ele conheceu. E o Alexandre o Grande vai dizer: se eu não fosse Alexandre, eu com certeza queria ser Diógenes, né? Por conta dessa liberdade plena que Diógenes prega e que vive nessa liberdade. Então, o cinismo se tornou uma corrente helenística, tá? Que tem a origem em Diógenes, tá? E eu penso que essa noção de filosofia, né? De abandono dos bens materiais, das convenções sociais, também vão influenciar uma série de movimentos políticos, filosóficos, se quiserem, sociais, né? Por exemplo, o movimento hippie do século XX, né? Dos anos 60, por exemplo, entre uma série de outros, né? Mas essa é a filosofia de Diógenes, né? Que diz respeito ao cinismo. E por último, o estoicismo, que começa com nosso querido Zenão, filósofo Zenão, uma doutrina fundada por Zenão, tá? E que, vamos ler aqui, diz respeito à ética de controle emocional, apatia e coragem perante acontecimentos que não podemos controlar. Portanto, a ataraxia é encontrada quando entendemos que somos um microcosmo que reflete o macrocosmo, né? Essa
essa ideia de resignação, né? De aceitação, de aceitar as coisas como elas são, né? Entendendo que nós somos uma pequena parte do todo. E penso que essa filosofia vai estar muito presente também na cultura religiosa oriental, né? Budismo, entre outras. Essa ideia de, de paz, de encontrar a ataraxia, entendendo que a gente deve aceitar as coisas como elas são, né? E que somos uma pequena parte de um todo, né? De um bem maior, vamos dizer assim. Grandes ícones da história se consideraram, ou pelo menos, vamos dizer, gostavam do estoicismo, né? Nietzsche, essa ideia de que não podemos controlar tudo e que fazemos parte de um ordenamento muito maior, tá? E outro grande adorador, vamos dizer assim, que se dizia, né, da escola do estoicismo, segundo sua filha, foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ex-ditador e industrializador do Brasil, tá? Talvez até a gente consiga entender porque ele defendia um Estado interventor grande, né, e que iria ordenar a vida das pessoas, né, que não poderiam controlar essa vida por si própria. Mas o estoicismo, enquanto corrente puramente helenística, ela tem essa busca da ataraxia está na aceitação, né, na resignação, que também vai ser uma filosofia ou pelo menos uma doutrina que vai influenciar certamente o cristianismo, né? O cristão, ele aceita as coisas conforme elas são, né? Com a referência de que elas são o que Deus, né, assim deseja. Então, essa foi a ideia da aula. A gente encerra aqui o conteúdo de filosofia clássica grega, tá? E é isso. A gente vai falar sobre filosofia medieval na última aula. E aí a gente fala de filosofia moderna depois. Depois dessa interrupção, depois dessa parada, tá? Qualquer coisa, podem me solicitar, podem me procurar.